Agora você que é policial, você que é militar, você que é policial militar, pode também advogar. Então sejam bem-vindos agora, novos doutores. Houve uma alteração significativa no estatuto da OAB que trazia algumas incompatibilidades de atividades para o exercício da advocacia, que foi flexibilizado ontem, dia 3 de junho de 2022. E esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos analisar tanto as alterações que ocorreram, a possibilidade efetiva dos policiais e dos militares advogarem, então são advogados, com algumas restrições, e a lei traz essas restrições, mas são efetivamente advogados e podem utilizar de todas as prerrogativas do estatuto e outras previstas no direito. Então, tudo aquilo que é atinente, que produz reflexos aos advogados, produz reflexos, por óbvio, aqueles policiais que agora são advogados, aqueles militares da ativa que também são advogados. O que aconteceu, Renato? Que agora os policiais, os militares, os policiais militares podem ser advogados efetivamente. Houve a edição da Lei 14.365 de 2022, que é datada de 2 de junho, mas entrou em vigor agora, né? Uma lei bastante recente, em 3 de junho de 2022. E essa lei, ela insere os parágrafos 3º e 4º no artigo 28. É o artigo 28 que traz restrições, né? Que traz incompatibilidade de algumas atividades com o exercício da advocacia. Olha só, a previsão do artigo 28 que não mudou no inciso 5 e no inciso 6. Inciso 5 que trata dos policiais, inciso 6 que trata dos militares. Olha só, artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. 5. Ocupantes de cargo ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Mas, Renato, você não falou que agora os policiais podem advogar? Eles podem advogar. A gente vai verificar aqui as exceções trazidas pelo parágrafo 3º e pelo parágrafo 4º inseridos no artigo 28. E ele traz aqui como outra incompatibilidade os militares, né? Então, inciso 6, militares de qualquer natureza na ativa, ou seja, incompatível para a atividade de advocacia, né? Da advocacia, os militares de qualquer natureza quando em situação de atividade. Então, agora, por que e quando e quais hipóteses os militares, os policiais e os policiais militares podem advogar? Olha só o parágrafo 3º. As causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos 5 e 6 do caput, quais incisos? O que a gente acabou de verificar, que os policiais e os militares possuem uma incompatibilidade para o exercício da advocacia, inclusive em causa própria. Aí ele vai flexibilizar, olha só. Então, as causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos 5 e 6 do caput deste artigo não se aplicam ao exercício da advocacia em causa própria, estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que, mediante inscrição especial na OAB, vedada a participação em sociedade de advogados. Ou seja, as causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos 5 policiais e 6 militares do caput deste artigo não se aplicam ao exercício da advocacia em causa própria e mediante inscrição especial na OAB. E aqui ele traz mais uma condição, olha só. Parágrafo 4º. A inscrição especial a que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverá constar no documento profissional de registro na OAB e não isenta o profissional do pagamento da contribuição anual de multas e de preços de serviços devidos à OAB na forma por ela estabelecida, vedada a cobrança em valor superior ao exigido para os demais membros inscritos. Vamos fazer o resumo de tudo isso? Qual que é a consequência da inserção do parágrafo 3º e do parágrafo 4º? Parágrafo 3º que traz ali excepcionalidades, a vedação até então, né, do exercício da advocacia por policiais e militares. Ele coloca aqui que não se aplicam quando em causa própria, para fins de defesa, em tutela de direitos pessoais, mediante inscrição especial na OAB. Então vamos fazer um resumo, consequências. Então o policial, o militar e por consequência o policial militar, ele pode agora advogar em causa própria. Pode advogar para fins de defesa em todas as esferas e para a tutela de direitos pessoais. Condições: desde que aprovado no exame da ordem e desde que faça o pagamento das contribuições à OAB. Então ele pode ajuizar uma ação a partir de hoje? Pode.
Então, desde que em causa própria, para fins de defesa ou para tutela de direitos pessoais. Lembrando que no juizado especial, em algumas situações, dependendo do valor da causa, não se necessita de advogado para fazer o peticionamento de algumas demandas. Então, olha só, vamos resumir. Os policiais e os militares agora podem ser advogados? Podem. Podem ser advogados e podem usufruir de todas as prerrogativas da OAB? Sim. Agora, uma questão que eu trago à reflexão é: o policial militar acusado em um processo penal militar, em um processo administrativo disciplinar militar, a situação, ao meu ver, prevalece a dele como advogado para o exercício da ampla defesa que é constitucional. Então, por exemplo, ele pode usar a palavra pela ordem sem que isso seja considerado uma questão que afete a hierarquia num processo disciplinar. Então, o presidente, naturalmente, ele é mais antigo ou superior hierárquico ao militar acusado, ele pode usar pela ordem sim, ele pode fazer interrupções para declarar direitos constitucionais, obviamente que dentro de uma moralidade, isso todos os advogados devem utilizar, não só aqueles advogados militares agora, policiais militares, mas na minha concepção prevalece a condição de advogado, porque um processo nada mais é do que se colocar a pessoa sob um procedimento com algumas garantias para que ela possa fazer frente a uma acusação que lhe foi imposta. Então nada mais justo, deixa eu mudar minha câmera aqui, nada mais justo do que prevalecer a questão da defesa, prevalecer as questões de prerrogativas da OAB em detrimento e colocando em um segundo plano, mas não excluído de um todo, né, da condição daquele militar como militar acusado, né, e como subordinado ali do presidente do PD. Na minha concepção, prevalece a condição de advogado, uma vez que nada mais é o processo do que verificar a culpabilidade ou não de um determinado militar para um determinado fato. O processo, a razão de existir do processo é submeter aquela questão de mérito ao exercício da ampla defesa e por isso prevalece a condição de advogado, na minha concepção, com todas as prerrogativas que lhe são inerentes. E aí, o que você achou dessa alteração? Não é tão ampla assim, há limites de atuação em causa própria, em algumas outras questões, vincula o policial ao pagamento das contribuições da OAB, que, sopesando, às vezes não vale tanto a pena, cada um vai colocar na sua balança, por óbvio, porque você vai fazer a contribuição da OAB que não é tão barata assim, e aí vai limitar a sua atuação. Para alguns policiais militares valerá a pena, para outros não valerá a pena. Qual é a sua opinião? Muito obrigado por nos acompanhar. O que você achou dessa alteração legislativa? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a família policial militar e até um próximo vídeo.